Quantos estão felizes de estar aqui? Então, também estamos muito felizes, eu e a Camila, minha esposa, de estarmos aqui junto com vocês num momento tão especial, desse último momento do Rema, em que vocês estão sendo despertados para uma nova etapa. Os que já fizeram estão sendo revigorados aqui, não é verdade? A chuva está caindo. E também pela oportunidade de falar do ofício do profeta, que é uma chamada para o corpo de Cristo, onde aqueles que são chamados estão numa posição de servir. Eu, há alguns anos, aprecio o ensinamento sobre a questão das unções ministeriais, e cada uma tem uma riqueza, tem um brilho, é importante. Nenhuma chamada ministerial é superior à outra, nem elas jamais deveriam competir, elas se cooperam. É como as mãos, os dedos da mão. Para pegar alguma coisa, todos os dedos são importantes. E se você relembrar, o profeta viu uma nuvem do tamanho da mão do homem, e um mover de Deus veio sobre Israel. Eu creio também que no corpo de Cristo são os dons ministeriais abençoando a igreja do Senhor. Cada dom ministerial com sua particularidade, com sua identidade, com suas tarefas, com o seu desafio de cumprir coisas da parte de Deus, onde todos se cooperam. O pastor, o apóstolo, o evangelista, o mestre e o profeta. Com certeza você lembra do ensinamento da palma da mão, e às vezes a gente fala dos dons ministeriais. Eu gosto também de reconhecer a palma da mão como os ministérios de socorros, porque eles suportam os dons ministeriais. Um dom ministerial não haveria de cumprir grandes coisas se não tivessem um ministério de socorros. O pastor com os seus ajudantes, a Bíblia fala de Elias com Eliseu. Eliseu servia, precisou de ajuda. Davi tinha os músicos. Davi era profeta, ele tinha músicos profetas, ele tinha conselheiros proféticos, Natã e Asaf. Ele tinha uma tribo, e a Bíblia chama em 1 Crônicas 12, 22, dizendo assim, ele tinha uma tribo específica, os filhos de Isacar. 1 Crônicas 12, 32, os filhos de Isacar, conhecedores da época, algumas versões dizem conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Davi, ele tinha esse ambiente profético também, e ele tinha esses ajudantes. Então, essa chamada é uma chamada muito importante ao corpo de Cristo. Mas eu digo para você, ela interdepende dos outros dons ministeriais. Se só tivesse profeta, talvez faltasse o cuidado pastoral, faltasse o mestre. Então eles se completam. Eles precisam até andar juntos. Eu tive um tempo estudando sobre as parcerias ministeriais na Bíblia, e se você for ver e examinar no livro de Atos e nas cartas de Paulo, ele sempre enviava times ministeriais. Às vezes ia um mestre com 2 profetas, às vezes ia um apóstolo com um profeta e 2 mestres. Por quê? Porque quando eles estavam executando a obra do Senhor, quando um ia por um caminho, o outro completava, e aquilo fazia com que a mão do Senhor tocasse a igreja. Tudo bem? Porém, nós vamos tocar algumas coisas nessa noite, mais específico do ofício do profeta, não dizendo que ele é melhor ou inferior a outros dons ministeriais, mas ele tem particularidades, ele tem características que são muito próprias e que precisamos também ficar alertas, porque a Bíblia diz que devemos receber das unções ministeriais. Posso ouvir um amém? Quero dizer que fiquei muito feliz, Fabiana, desse tempo aí do Rema prisional, e eu vou conectar coisas aqui. Abre comigo em Salmo 68, Salmo 68, quantos amam a palavra de Deus? Amém. Salmo 68,
8. Quantos acharam? Dá um glória a Deus aí. Eu vou contar um pouquinho um pano de fundo para a gente já entender um pouquinho o profético, tudo bem? Quando Deus levantou Davi, e você recorda que Davi, de uma forma muito especial na Bíblia, ele cumpriu 3 dos ministérios do Velho Testamento. Ele foi rei, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Como rei, você lembra que ele trouxe a Arca da Aliança, ele inaugurou um templo de adoração com um tabernáculo. A Bíblia reconhece isso em 1 Crônicas, lá no capítulo 25, em Atos, capítulo 15 também. E naquele tabernáculo de Davi, às vezes a gente diz, os salmos eram cantados ali. Eu digo, eram. Mas não eram apenas músicas que eram cantadas. Olha para cá. Aqueles salmos, quando aqueles músicos, 288 cantores, sob o cuidado de Asaf, mãe Jedutum, de Davi, todos debaixo da unção de Davi como rei, profeta e sacerdote, eles por inspiração cantavam coisas, tudo bem? Vou só jogar umas coisas aqui. Lá no Salmo 2 ele diz, pede-me e te darei as nações por herança, e o rei é exaltado. Aquilo é lido lá em Atos no capítulo 4. Então, 1000 anos antes, Davi profetizou coisas dos dias de Jesus. Diga comigo, tinha um profético. Fala comigo de novo, tinha um profético. O que o profético faz? O profético tem o poder de ver o futuro antes do futuro acontecer. E você vê com os olhos de Deus. Lá em 1 Pedro ele diz que o profético anuncia as coisas como uma candeia em meio à escuridão. Por quê? Ele vai na mente de Deus, vai no futuro, percebe coisas que ele não entende, nem recebeu com a mente natural, mas anuncia simplesmente por uma convicção divina, ou por uma percepção, ou por uma visão. Olha o Salmo 110, que curioso. O Salmo 110 começa dizendo assim, disse o Senhor, assenta-te à minha direita. Falando do dia em que Jesus haveria de ressuscitar dentre os mortos e se assentar à direita do Pai nas regiões celestiais. Já pensou? Lá estavam os músicos de Davi cantando, de repente o Espírito do Senhor veio sobre um que começou a salmodiar, tinha alguém escrevendo e registrando ali as músicas proféticas, e aí ele disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. 1000 anos antes, os homens de Davi estavam profetizando o quê? Que Jesus ia se sentar à direita de Deus após a ressurreição. Irmãos, se fôssemos abrir aqui o livro de Salmos e ver o profético nos livros de Salmos, eu acho que a gente ia terminar 2 horas da manhã, porque tem muita coisa profética ali, tudo bem? Olha o Salmo 22, Jesus na cruz. O Salmo 23, Jesus no vale da sombra da morte, os 3 dias, quando ele desceu nas regiões mais profundas da terra. E o Salmo 24, quando houve aquele grande canto de que ele entrou na glória. Quem é esse? Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Deixa eu te dizer, quando você começa a ler os livros da Bíblia, de acordo com como eles foram escritos, algo do profético começa a ficar impregnado em você, independente de você ter a chamada. Tudo bem? Agora, eu pedi para você abrir no Salmo 68 e eu sei que você está curioso. Vamos lá? Quantos estão aí no Salmo 68? Vamos lá. Diz assim o verso 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Só uma pausa. Você lembra de alguma coisa quando lê esse texto? Lembra de quê? Efésios 4, lá no verso 8, 9, 10, 11, 12, que fala dos dons ministeriais. Quem recorda disso? Tudo bem com você aí? Vou voltar de novo para o texto. Salmo 68, 18. Subiste às alturas. Quem foi que subiu às alturas, gente?
Jesus, levaste cativo o cativeiro. Agora olha a continuação do Salmo. Recebestes homem por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Deixa eu te dizer, a gente vai lá para Efésios 4, para a gente dar o pontapé e falar dos dons ministeriais. Mas deixa eu te dizer, Paulo se inspirou nesse texto para falar e escrever o que ele escreveu em Efésios 4. Mas como estamos falando do rema prisional, eu quero te dizer que Deus já tinha visto que muitos que eram rebeldes iam ser tocados. Deixa eu te dizer, eles não só vão nascer de novo. Eu declaro que de muitos remas prisionais vão ser levantados dons ministeriais para confundir a sabedoria dos sábios, para sacudir essa nação, para revolucionar lugares que pareciam que a luz nunca ia entrar, e eles vão se levantar numa coragem que talvez nenhum de nós tinha. Meu Deus. Olha para alguém perto de você e diga assim: vale a pena orar pelo rema prisional. Oh, aleluia. Diga comigo, a luz vai brilhar ali. Eu declaro que Deus está levantando intercessores aqui pelos remas prisionais. Eu declaro que os professores, quando entrar ali, eles vão ser revestidos de uma unção, de uma autoridade, de uma força, transmitindo o Espírito. João 6,63 vai se cumprir. Como Jesus disse, as palavras que eu vos falo são espírito e vida, e vai ser irresistível. A Bíblia diz que quando Jesus estava na sua última semana ensinando no templo, que ele, pelas manhãs, às madrugadas, o templo cheio, os soldados vinham e diziam: não podemos resistir às palavras que ele fala. A Bíblia também diz no livro de Lucas que ele falava com tanta força no Espírito que dominava as pessoas. Eu declaro que vai ser assim dentro dos remas prisionais. Se o diabo pensou que ia fazer dessa nação uma nação de desordem, de rebeldia, de confusão, eu quero te dizer que o gigante já caiu. Porque a igreja está se movendo não com armas naturais, mas com espirituais. Diga comigo, nós estamos marchando. Diga, nós vamos ver muitos cativos sendo libertos. Você pode ir lá em Efésios 4. Meu Deus, eu não sei se eu ensino ou se eu prego. Eu não sei se eu fico feito naquela velocidade controlada, ou se eu entro numa velocidade mais intensa. Eu vou me mover com o Espírito de Deus aqui. Eu vou te dar novas lentes para você ver e compreender Efésios 4. Deus não só chama bonzinhos. Deus não chama perfeitos. Você já parou para pensar que Moisés foi um assassino? A gente estava cantando aqui na tua presença, um dia em tua presença é melhor do que 1000 dias longe dele. Foi o que Davi cantou. Mas do que pensar de Moisés, fugitivo, 40 anos, frustrado, com uma chamada trancafiada dentro dele, cuidando de ovelhas enquanto era para cuidar de gente. Enquanto eu falo, eu desperto prisões que têm te paralisado na tua chamada. E o Senhor disse: ó, você vai libertar o meu povo. A sarça lá, a presença.
Depois que você entra naquela dimensão da presença de que ouve e vê, no reino espiritual não tem volta. Eu declaro escamas caindo. Eu declaro profetas e outros ministérios adormecidos. Eu declaro como o calor da galinha que choca vindo sobre você. E a casca desse ovo quebrando, não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem como o pintinho dizer, eu vou voltar a ser clara e gema. Deus me deixa quietinho aqui. Meu querido, se você entrou nesse lugar, Deus não vai te deixar quietinho não. No bom sentido. Deus vai assanhar as coisas que Ele tem na sua vida. Você não vai ficar tranquilo até estar nos trilhos e se movendo com a vontade divina. E se tem alguém querendo exercer um chamado que não é o seu, eu coloco Deus aqui, eu declaro Deus te colocando nos trilhos certos. Uma coisa interessante que eu vi no ministério do pastor Bud, e eu lembro uma vez conversando com ele na porta da igreja, ainda na Prata, tinha alguém ministrando, eu e ele do lado de fora, e o culto rolando lá, e a gente estava ali meio reservado. E ele disse, curioso, eu entendo às vezes mais coisas do ofício profético do que da minha própria chamada. Havia algo no pastor Bud, que quando ele chegava perto de pessoas e ele colocava os olhos em pessoas, até mesmo elas não entendendo o que Deus tinha chamado para a vida delas, tinha algo que era como que... Sabe quando você tira a primeira vez um eletrodoméstico que nunca foi usado e coloca ele na tomada e aperta um botãozinho lá que ele começa a funcionar? O nome disso é ativação. Davi não sabia qual era o ministério dele. Até Samuel chegar lá, ungí-lo e dizer, olha, o Espírito de Deus vai se mover. Saul, ele ungiu e disse, vai acontecer isso, isso e isso. Ativações. Um dia, quando eu me sentei no rema, ativações aconteceram dentro de mim. Talvez você está me vendo pregando, falando, lendo, apontando coisas das Escrituras, mas um dia eu fui muito tímido, que queria me esconder, não me olhasse nos olhos, que ficava no último lugar para não ser apontado. Mas enquanto eu sentava no rema, no silêncio do meu coração, apenas ouvindo, pensando que eu estava adquirindo mais conhecimento, Deus estava ativando coisas dentro de mim. Tum, tum, apertando botões, apertando botões, apertando botões. Deixa eu te dizer, não é como você quer. Eu declaro uma onda do Espírito, onde você vai dizer, sim, Senhor, é como tu queres. Imagina a correnteza de um rio e você se segurando e Deus dizendo, solta, deixa a correnteza te levar. E você agarrado nos galhos, não, Senhor, eu tenho medo, eu não sei o que vai acontecer. Ele está dizendo, confia em mim, confia na minha palavra, confia no meu propósito. Eu conheço o teu futuro melhor do que você conhece o seu passado. Eu não me esqueci de Efésios não, vou voltar para lá. São apenas algumas pausas. Eliseu acordou certo dia e o seu jovem e moço servidor acordou e ficou desesperado. Meu senhor, meu profeta,
olha, nós estamos num lugar de pressão, está lá em Reis isso. Ele disse: o que foi? Olha, os exércitos do rei inimigo, do rei da Síria, estão aí. A cabeça vai rolar, a gente não vai ficar vivo não. Eles vieram te buscar, profeta. E o profeta lá quieto disse: Senhor, abre os olhos deste jovem. E enquanto o jovem estava olhando o que ameaçava, e Deus abriu os olhos, ele viu cavalos e carruagens de fogo na região, na dimensão espiritual. Presta atenção. Quando Elias partiu, Eliseu viu uma carruagem. Mas parece que ele multiplicou a esfera da influência da unção profética. Porque quando ele orou para o jovem não só viu uma, viu muitas. E olha para cá. Sob a autoridade divina veio uma cegueira temporária sobre aquele exército. E houve livramento, tanto para o profeta como para o moço. Moral da história. Como você acha que ele saiu daquele dia? Covarde ou confiante em Deus? Com que parece essa oração? Parece com a oração de Efésios, capítulo 1. Paulo orando pelos crentes que já tinham tido um conhecimento com Jesus, da sua salvação, dos pecados perdoados, vamos dizer assim, de uma infância, de parte da vida cristã. Porém, Paulo continuava orando pela abertura de olhos para os mesmos crentes. O problema é que às vezes a gente para no crescimento espiritual e a nossa visão fica meio turva, vendo mais ou menos. Enquanto Deus está dizendo: eu quero abrir os teus olhos, para você entender meus caminhos, entender minha vontade, entender o que eu tenho para você. E era o que Paulo estava fazendo, abrindo os olhos espirituais daquela igreja, exercendo aquilo que Eliseu exerceu com aquele jovem, por oração, por pregação quando esteve lá, por escrituras. E aí eu pedi para você abrir Efésios 4, verso 7 em diante. Vamos ler? Diga comigo: estamos falando sobre nós, a igreja do Senhor. Acompanha comigo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A partir de hoje você nunca mais vai esquecer de onde vem isso. Salmo 68, 18, que inclui os rebeldes. Eu declaro que não vai ser em vão. Para muitos é loucura pregar o evangelho para preso. Não, Deus está vendo um resgate, dons e ministérios que vão afetar a vida de outros. Amém? Verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Fala comigo: encher todas as coisas. Há algumas versões que diz para cumprir todas as coisas. Quem tem essa versão? Várias pessoas têm essa versão. Para encher, para cumprir todas as coisas. Então existia algo profético que Deus tinha anunciado, que tinha que chegar ao dia do cumprimento. E o que era? Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí ele declara exatamente o propósito pelo qual eles foram levantados, para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Fala comigo: aperfeiçoar o corpo de Cristo.
Agora vamos ver algo interessante que a Bíblia fala sobre o ministério profético. Olhando para os dias do Velho Testamento, era um dos únicos ministérios que eles falavam da parte de Deus. Quando foi inaugurado os dias da Nova Aliança, Deus estabeleceu os dons ministeriais. E o profeta também foi colocado juntamente com os dons ministeriais. Eu gosto bastante do que o irmão Reagan diz, que o profeta no Novo Testamento, ele demonstra e opera com algumas coisas como o profeta do Velho Testamento, mas ele não tem o mesmo status do profeta do Velho Testamento, que era o único dom que operava com revelação e dom vocal para o povo de Israel. Mas agora, nos dias da Nova Aliança, precisamos entender a chamada e o ofício profético na igreja. A gente vai ver nos dias do Velho Testamento, alguns profetas, os livros proféticos são muito importantes a gente entender. Mas há alguns textos que também nos mostram o que poderíamos apontar como comunidades proféticas. Você deve lembrar de um momento, apenas anota aí, em Números 11, diz que Moisés estava muito cansado, e naquele cansaço que ele estava, ele veio ao Senhor, e o Senhor diz: olha, Moisés, reúne 70 homens, porque eu vou tirar do teu espírito e derramar sobre eles. E Deus fez exatamente isso em Números 11. E a Bíblia diz que o Espírito também veio sobre eles, sobre os 70, e profetizaram no acampamento. Aí diz: então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com um ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor o pusesse o seu espírito sobre eles. Olha que interessante, Moisés já apontou para coisas que haveriam de acontecer no dia de Pentecostes, quando o Espírito do Senhor veio sobre os 120, todos foram cheios de Espírito Santo e profetizaram. Falaram movidos pelo impulso e pela inspiração divina. Não eram palavras que vinham da mente, eram palavras que vinham do próprio coração de Deus, fluindo por pessoas normais. Por quê? O Senhor quer que todos, numa certa medida, experimentem o fluir da profecia, o falar mediante o Espírito Santo. Eu gosto do que o pastor Bud dizia: o falar por inspiração pertence a todos nós. Uma vida cheia do Espírito vai fazer com que isso seja demonstrado na nossa vida. Porém, o simples profetizar não nos faz profetas. Por quê? A gente acabou de ler que Deus aponta uns para alguns ministérios, outros para outros ministérios, e alguns outros que vão estar nos ministérios de socorros. Agora, quando nós somos banhados com a unção profética, e pensando no contexto de uma igreja local, a igreja local precisa receber do pastor, do apóstolo, do mestre, do evangelista, se não esquece dos perdidos, e qual foi o que eu esqueci? Do profeta. Cada uma dessas unções termina nos ativando de alguma forma. Agora vamos pensar e entender que o Senhor levanta dons ministeriais na igreja para dar suporte, tanto numa forma da igreja local, como a igreja do Senhor, de uma região, ou a igreja do Senhor num caráter mundial. Como nós podemos ver isso no Novo Testamento? Vimos Efésios capítulo 4, eu queria que você fosse também comigo para Atos capítulo 11. Você pode abrir lá comigo? Capítulo 13, perdão. Atos capítulo 13.
O que nos diz Atos capítulo 13? Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Diga comigo, que maravilha. Vamos pensar um pouquinho nesse contexto e vale a pena olhar o texto com alguns detalhes e minúcias. Diz aqui que havia o quê? Profetas e mestres. Fala comigo, profetas e mestres. Dá um pouquinho de tua atenção. O mestre, ele tem uma unção para examinar a palavra, interpretar coisas e explicar coisas pelo Espírito de Deus. É isso que está operando no Rema de forma mais intensa. É certo que outros dons ministeriais ensinam aqui, e um pouco dessas unções respingam. Mas, quando senta aqui no Rema, você vai aprender a palavra. O entendimento da palavra vai se abrir diante dos nossos olhos. Tudo bem? Agora, olhe um pouquinho para mim, eu vou voltar aqui para os dons ministeriais, antes de voltar para o profeta, que era o outro grupo de pessoas que estava ali na igreja de Antioquia. Cada dom ministerial, ele é ungido para ter um alvo muito específico. Eu vou usar uma figura que você vai lembrar e vai poder comparar de uma forma bem interessante. Por exemplo, quando você dá um osso a um cachorro, ele larga aquele osso? Não. Se você chegar para tirar o osso da boca dele, ele fala... Não é assim? Cada dom ministerial, ele tem um osso. O mestre é a palavra. Ele ama a palavra com tanta intensidade e ele provoca no discípulo o quê? Amar a palavra também. O pastor ama a ovelha. Ama tanto que às vezes tem dificuldade de corrigir. Ele precisa de um profeta, que é mais intenso, para dizer, corrige. Vocês estão me entendendo? Lembra aquilo que eu falei das parcerias dos ministérios juntos? O evangelista, qual é o osso dele? Nós precisamos anunciar ao mundo Cristo. Olha um evangelista ali, vibrando. Não podemos nos esquecer, a razão de estarmos aqui é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posso ouvir um amém? Diga, eu fui levantado para testemunhar do Senhor. Agora vamos para o apóstolo. O que o apóstolo ama? O crescimento da obra no sentido de igrejas abertas e ministros levantados. Nós convivemos com o pastor Bud várias fases. Eu lembro quando ele disse... O Senhor me falou, nós vamos ter uma igreja e um rema em cada capital do Nordeste e vai entrar nas cidades do interior. Irmãos, para a gente era algo tão grande, era como alcançar o mundo. Mas depois que conquistou, alcançar o Brasil, a gente já estava meio com o músculo quente. Não, assim a gente alcançou, lembra a história de Davi? Eu matei o urso, matei o leão, esse gigante a gente vai derrubar. Vocês estão entendendo? Diga comigo, o apóstolo, ele quer o crescimento da obra. Diga, ministros sendo levantados. Deixa eu te dizer, você está debaixo de uma unção do ensino profética, apostólica, pastoral, do evangelista. 2020, Deus está te convocando para a escola de ministros aqui. Você não vai dar desculpas, nem à diretora, nem a Deus.
Porque se tem algo para você cumprir aqui na terra, deixa eu te dizer, você precisa ser preparado para esse algo. Se você ainda não fez escola de ministros, eu declaro, você já se encaixando para ir. E quando chegar 2019, você vai estar igual a criança no ponto do parto, com a cabeça encaixada. Porque vai nascer coisas no reino espiritual. Tudo bem? Olhe para alguém perto de você e diga assim, Deus vai te pegar. Agora vamos voltar para cá. Cada dom ministerial tem o seu osso. Qual é o osso do profeta? Certa vez eu vi que os dons ministeriais comparados a animais, da própria Bíblia. O leão, o apóstolo, territorial. A águia, o profeta, porque vive nas alturas. Vive lá no trono, vive discernindo as coisas espirituais. Vive tão lá que ele precisa de alguém dizendo, ei, volta para cá. Porque o profeta ele é meio solitário, mas ele só vai amadurecer na comunidade da igreja local. Ah, mas Deus me fez assim, mas te fez assim para você ser uma bênção e conviver com outras pessoas. Agora, esses mergulhos lá em cima, é porque a unção puxa mesmo. Para quê? Para discernirmos, vermos no reino espiritual. E aí, eu vou contar algumas das experiências que eu tive. Eu me lembro em 2008, lá estava eu em Angola, era uma quarta-feira, dando aula Aliança de Sangue, a aula era 4:30 da tarde. Nós almoçávamos tipo 1h da tarde, almocei, disse, vou descansar uns 30 minutos. Quando eu deitei na cama, a cama tremeu igual a uma caminhonete, um caminhão mexe e faz... A cama tremeu. E eu fechei o olho, eu não tive medo. Tem gente que quando a mão do Senhor vem sobre você, dá um pânico, um medo, e resiste àquilo, eu me entrego. E se eu for me embora e não voltar, e daí? Lá é melhor do que aqui. Fiquei bem quietinho lá, já não estava mais naquele quarto. Agora há pouco nós nos instalamos ali no hotel, no shopping, e aí a gente disse, Camila, bora que a gente está em cima da hora. Entramos no carro, o carro me trouxe de lá para cá. Tudo bem? Só que naquele dia, quando eu estava naquela cama, uma nuvem me envolveu. E era a nuvem, a glória do Senhor. Era o Espírito do Senhor. Quando me envolveu, eu senti em movimento. Só que ao invés de ser de um lugar para outro, como nesse mundo físico a gente experimenta, eu estava me movendo de um tempo a outro tempo. Aí você pergunta, aonde você foi? Eu fui no futuro. Como assim? Você já viu que João, na ilha de Patmos, começou a ter visões e viu visões dos últimos dias? A igreja no trono, os julgamentos sendo derramados, os últimos dias, decisões no céu refletindo em acontecimentos na terra, outros momentos de louvor, adoração e prostração. Porque quando a gente adora aqui, a gente não fica aqui não, essa adoração chega lá. Sabe uma das coisas que a unção profética faz? Nos deixa mais consciente do reino espiritual do que daqui. Lembra Jesus quando chamou aqueles 3 homens para orar com ele? Eles tiveram também percepções do mundo eterno, do mundo espiritual. Lá estava eu dentro daquela nuvem. Daqui a pouco ela começou a se abrir. E quando ela se abriu, eu vi algo vermelho. Mas era um vermelho muito intenso. Lembrava um pouco essa cor que você está aí nessa cadeira, nessa poltrona. E era um vermelho intenso, e eu querendo saber, curioso, o que é isso? E aí por isso que eu digo que eu estive no futuro.
Porque quando eu comecei a ver aquilo, e aquilo foi clareando, o Espírito me dizia, isso é o lago de fogo e de enxofre. E à medida como o avião vai pousando, eu fui me aproximando mais para ver e perceber e entender aquilo. E quando eu comecei a ouvir vozes e gritos de pessoas, nenhum grito comparado com um grito de desespero, de perca de um membro num acidente, de velório, que você sabe que no velório, né, tem mesmo uma expressão, e alguns são bem dramáticos, desmaiam, se jogam no chão. Está entendendo isso? Ou criança chorando quando vai arrancar o dente. Deixa eu te dizer, os gritos que eu ouvia não se comparava com nenhum grito desses aqui, desta vida. Eram gritos de terror e pavor eterno. E eu recebi um número de pessoas, 8 milhões de pessoas. Quando eu recebi aquele número, era tão exato, e eu perguntava, Senhor, me explique isso. O Senhor disse, eu também mostrei a João que 12 mil de cada tribo de Israel, os 144 mil seriam levantados. Então Deus dá números. E quando eu vi aquilo, um clamor de intercessão se levantou dentro de mim. E qual era a intercessão? Lembre-se que eu estava em Angola. Eu disse, Senhor, não permita que esses angolanos venham a perecer eternamente, sem conhecer o Evangelho e o teu caminho. Fiquei debaixo daquela intercessão, mesmo sentimento quando você chora, tem dores de parto, geme no espírito. Quem já teve essas experiências? Se você não teve, eu declaro que você vai ter. Porque a maturidade nos leva a isso. A gente não só amadurece espiritualmente para ficar cuidando da vida da gente, não. Deus nos levantará para cuidar de outros. E eu despertei no quarto, lá estava eu no quarto novamente, a cama, e eu olhei assim, digo, meu Deus, eu preciso me levantar para ir para a aula. 10 dias depois, me recordo como hoje, o pastor Zacarias toca no meu ombro, com um jornal na mão, e diz, epa, Manuel Dias. Eu digo, oi pastor. Ele disse, está anunciando aqui, vai ser uma visita de repente. Era uma quinta-feira, seria no sábado pela manhã. O profeta Morris Cerullo estará aqui em Angola. Ele estava indo para África do Sul. E Deus disse para ele parar aqui em Angola, porque tinha uma palavra para a igreja de Angola. Só vou voltar para uma última coisa que aconteceu antes de eu acordar no quarto. Ou quando eu acordei. Eu acordei no quarto, eu disse, Senhor, que coisa tão forte isso, você me deixou ver o lago de fogo e enxofre, eu viajei no futuro. Sabe, irmãos, quando a gente tem umas experiências dessa, pode me botar numa limousine, eu me lembro ainda dentro daquela nuvem, é bem melhor. De vez em quando eu vou numa cidade bonita, mas quando eu penso na Jerusalém de ouro celestial, aí o encanto dessas cidades bonitas aqui na terra faz... Sabe quando como uma flor murcha? Porque a minha cidade é maravilhosa. E aí quando eu acordei naquele quarto, eu ouvi o Espírito Santo dizendo, haverá uma segunda parte. E eu vi, presta bem atenção, o mapa dos Estados Unidos e uma luz sobre a Califórnia. Passados os 10 dias, como eu falei, foi anunciado que Morris Cerullo estaria em Angola. E eu disse, eu vou. Era uma reunião com 4, 5 mil pessoas. Quem foi o primeiro a chegar lá? Num ginásio. Arrumei 2 companheiros, o Nelson e um outro irmão. Fomos lá, o primeiro. Fui recebido, aí disseram, você pode sentar ali. Lá estava eu.
100 pessoas, 200, 500, 1000, 2000, um louvor prolongado, e gente chegando, e aquele lugar ficando apinhado. Olha para cá, meio-dia, um homem diz, pega o microfone e diz: o profeta Morris Cerullo chegou no seu jato, agora mesmo, vindo da Califórnia. E em alguns minutos ele estará aqui para ministrar. Daqui a pouco entra aquele senhorzinho, baixinho, ousado como um trator. Já teve algumas vezes aqui no Brasil, na década de 90. E aquele homem começou a falar: eu não vim profetizar, eu não vim pregar, eu não vim ensinar, eu vim apenas comunicar algo para vocês, igreja de Angola. Deus quer que vocês se levantem para alcançar 8 milhões de pessoas, que se não ouvirem o evangelho vão perecer. E eu vou te dizer sobre que unção você está envolvido. Porque quando aquilo aconteceu e eu me lembrei dos números e de que aquilo era a segunda parte, o Senhor disse: eu te mostrei. Porque você está aqui como representante do Rema, que vai preparar um exército de pessoas para a colheita aqui em Angola. Deixa eu te dizer, o Rema em Angola está vento em polpa. Mais e mais pessoas estão sendo alcançadas, já são 10 anos. Sabe por quê? Deus está levantando um exército que vai trazer uma grande colheita naquela nação. Às vezes o profético pode anunciar coisas de meses, dias, anos, décadas, milênios. Você já pensou que Daniel, no seu livro, anunciou coisas que ainda não se cumpriram? Como é que alguém profetiza 2.500 anos à frente do seu tempo? Diga comigo: somente pelo Espírito de Deus. O Senhor está me lembrando algo e eu vou compartilhar. Eu nasci de novo em 1990, fiz o centro de treinamento 93, 94, comecei a perceber algo dessa chamada. Fui despertado, fui como que, aquilo que eu falei, ativado em algumas medidas. E em 1994, um rapaz chegou para mim e disse: você pode orar para eu ser cheio do Espírito Santo? Eu digo: posso. Estava numa confraternização, todo mundo comendo, coxinha, torta, bolo, peru, fim de ano. E aí, quando a gente saiu daquela confraternização, fazíamos muitas serenatas, crentes evangelísticas, né? Nos aniversários das pessoas, juntava 10, 15 pessoas, 4 carros, parava numa casa com 2, 3 violões e começava a cantar. E aí era um mover de Deus que acontecia. Terminamos aquela serenata, ele foi me deixar em casa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E aí ele disse: vai orar por mim. E eu com sono, gente, querendo entrar, dormir, cansado. E ele: vai orar por mim. Aí eu vou, né? Eu digo: vou ser bem rápido aqui, falei com meus botões, ser bem rápido aqui, contei como eu recebi o batismo no Espírito Santo. Eu digo: olha, eu vou impor as mãos em você vai ser cheio do Espírito Santo. E eu pensei com meus botões. Ele vai falando em língua, eu entro e vou dormir. Fiz isso. Quando impus as mãos, ele foi cheio. Só que ele foi cheio e começou a ficar bêbado. Começou a ficar embriagado. Começou a tentar falar em português e não conseguia. Eu declaro que umas assombrações dessa vai voltar a acontecer. Minha casa era a rota da polícia. Eu digo: meu Deus do céu, se a polícia parar aqui, vai dizer que são 2 drogados, vai mandar a gente parar, coloca a mão para cima. Eu digo: Senhor, põe teus anjos aqui. E esperei 20, 30 minutos e ele com a cabeça rodando, parecia que tinha tomado 2 garrafas de cana.
Mas era do Espírito, viu? Estava embriagado do Espírito. Daqui a pouco eu ouvi o Senhor dizendo, impõe as mãos nele novamente, e eu relutei. Eu digo, Senhor, ele já está cheio. E impor as mãos novamente. E aí eu ouvi aquela voz com mais autoridade, impõe as mãos nele novamente. E aí eu fui, disse dentro do carro, toquei ele, impõe as mãos novamente. Irmãos, ele parou de falar em línguas. E aquele homem profetizou para mim por mais de 1 hora. Era Deus falando de 2004 até 2007, 13 anos da minha vida. Deus falou de anos do meu ministério, Deus falou de coisas que iriam acontecer, coisas que eu iria experimentar, esferas do ensino e da chamada de mestre na minha vida que eu ia tocar. E por fim o Senhor disse, e quando você amadurecer no ministério, você vai casar. Te amo, viu, meu amor? E foi exatamente, depois de 2007, 2008, 2009, eu fui professor dela, mas não a conheci pessoalmente. E depois de um tempo, lá estava eu, no momento de transição da igreja, e eu olhei e disse, quem é essa? Era como se meus olhos estivessem abertos. Por que eu estou dizendo isso? Quando o profético nos toca, Deus coloca uma confiança das coisas futuras como se já fossem passadas. A Bíblia diz que Deus guia os passos do homem justo. Davi um dia ouviu, você vai ser rei. E os anos que ele foi perseguido por Saul e nada aconteceu, aquela palavra profética o sustentou. Vamos falar agora de palavra profética sobre uma nação. Há uma palavra profética sobre essa nação. Sabe, nós como igreja, nós vamos sustentar, nós vamos nos mover, porque nós devemos cooperar com a palavra profética. Eu quero te dizer que você vai começar a ter vislumbres. Deus não vai mostrar tudo, senão você não andaria em fé. Mas deixa eu te dizer de uma forma. Ele já fez isso com você. Deus parece que pega uma cortina e abre uma brecha e diz, deixa eu te mostrar isso aqui. Ele não mostra tudo, mas ele mostra uma brecha. Houve um adormecimento na sua chamada, mas eu estou vendo ela sendo ativada hoje. Está havendo uma ativação hoje. Em parte foi negligência, em parte foi intimidação e oposição satânica. Mas o Senhor está dizendo, eu estou te levantando. Você vai ser revestida com uma nova força. Porque chegou o tempo de você levantar muitos. Lá no livro de Romanos, Paulo reconhece uma mulher que era protetora de muitos. O nome dela se chamava Febe. Eu te vejo como Febe. Você é uma atalaia sobre os muros da igreja. E você vai voltar a gemer e se mover no meu espírito. E não somente isso, você vai discipular pessoas para entrar na esfera do espírito. Como eu levantei Daniel para trazer aqueles 3 jovens para perceber as coisas espirituais, eu vou te levantar para que você desperte outros para a chamada que eu tenho para a vida delas. Impõe as mãos aqui nela, Camila. Eu acabo de perceber. Eu já vi muita gente falando, anjos que acompanham chamadas e ministérios.
Eu nunca vi os meus anjos, mas eu já tive algumas experiências de pessoas no fim do culto dizer, olha, eu tive visão assim, e vou no outro lugar, concorda a mesma coisa. Pessoas dizem, olha o que você estava ministrando, eu vi. Sabe, eu estou com um cuidado, conversei com algumas pessoas recentes. Tem alguns crentes pensando que demônio é lenda, que não existe, cuidado. E outros pensando que anjo é coisa só lá do Novo Testamento, do início da igreja, não tem mais anjo não. Deixa eu te dizer, os anjos são ministros de Deus. Eu declaro que nós vamos começar a ter percepções do mundo espiritual como nunca antes. Eu afirmo de vez em quando e digo dessa forma, em todo o culto, Jesus se manifesta com uma faceta do que Ele é. Se tivéssemos aqui num culto de oração, Ele ia se manifestar como intercessor, como sumo sacerdote. Tudo bem? Se eu estivesse falando de cuidado pastoral, Ele ia se manifestar aqui como o supremo pastor. Se eu estivesse falando aqui dos soldados de Cristo, do exército de Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Mas como eu estou falando do ofício profético, Ele é o profeta dos profetas. E como nós lemos, nem todos são profetas, mas numa certa medida todos vão fluir, vão profetizar, você é um canal do Espírito Santo. Porém, aqueles que são profetas aqui, alguns que já estão ativos, outros que já estiveram ativos e negligenciaram um pouco, e outros que ainda vão passar por um processo de maturação, para entrar em fases de ser introduzido no ministério profético. Não são todos, mas os que têm essa chamada, olha para cá, eu vejo a mão dele apontando para você. Existem profetas que escrevem, existem profetas que estão no âmbito do louvor e da adoração. Existem profetas intercessores que a gente nunca vê, mas está lá no posto dele, no mundo espiritual. Existem profetas para diversas atividades. Muitas, a gente não tem noção. Mas eu declaro que cada um vai interpretar o que Deus tem para a sua vida. Vamos dar as mãos uns aos outros. Há um texto na Bíblia, em 1 Coríntios 12, que diz que Deus é quem opera tudo em todos. Essa palavra opera é Deus energema, de onde vem a palavra energia na língua portuguesa. E isso está falado relativo ao Espírito Santo em atividade, dentro e sobre pessoas. Começa a falar em línguas. Há um revestimento do Espírito Santo caindo. Os dons ministeriais, os ministérios de socorros. Há algo acontecendo agora. Oreva ramassa lerikiti rimigem ramanashi shurili briminiki tiriandre
Rogodos gidilivam clurimbriministiquias. Orgidis halabalmamamakuricateristiquírias. Estou levantando o ministério profético nesses últimos dias. Além das meninices, mas no lugar de maturidade. Para comunicar pelo meu espírito. Para interpretar os tempos e as estações. Para revelar aquilo que está oculto aos olhos dos homens. Porque os meus olhos veem todas as coisas. Nada me é oculto. E eu revelo a quem eu quero. Eis que eu farei uma limpeza na minha casa. Pecados serão removidos. Porque vou levantar a minha igreja debaixo de uma atmosfera celestial como nunca antes. Porque a minha igreja influenciará além das 4 paredes. Por isso estou vos chamando, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Porque virá o tempo em que vocês se levantarão, e vão resplandecer a minha glória brilhará sobre vocês. Porque eu me moverei em pessoas simples e rendidas a mim, que amam a minha presença e a minha voz. Você que já fala em línguas, fala um pouco mais intenso. Esses próximos minutos, muitos estão sendo tocados com o espírito de profecia. E outros vão entrar na esfera do revelacional. Os dons de revelação. Discernimento de espíritos. Palavra de sabedoria e de conhecimento. Estão sendo ativados como ferramentas para a minha igreja. O medo do sobrenatural não resistirá mais. Shalara kuliribi kalababa suriliris. Der kalavas kuliribiri mikitiribiri minikitiriris. Shakatala makuliribiri minikitiribiri minikitirisis. Rosiliri kambanai shiriri kitiristikiris.
Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu preciso tratar duas coisas aqui. Continua falando em línguas baixinho e consigo mesmo. Isso. Continua falando em línguas baixinho e consigo mesmo. Você consegue controlar isso? Olha para cá. No momento que eu entrei e sentei aqui, o Espírito Santo me fez voltar 14 anos atrás. Ajuda essa irmã a falar um pouquinho mais baixo. A diaconisa, por favor. Ajuda ela. Há 14 anos atrás, eu me sentei aqui, o Espírito Santo me fez viajar 14 anos atrás, numa outra cidade aqui, Arco Verde. E eu me lembrei de um acampamento que eu tive lá. E quando terminou aquele acampamento, a ministração ia servir o almoço, porque todo mundo conversando bem à vontade, lembra? Não é assim nos acampamentos? E aí eu fiquei diante de um rapaz, e a gente começou a conversar e conversar, né? Ele não era de lá, era de uma outra cidade. E enquanto a gente conversava, eu ouvi tão claro a voz do Senhor dentro de mim. Ele está envolvido com roubo. E eu fiquei olhando para os olhos dele, e aquilo era tão forte dentro de mim, e não conseguia, eu tentava, não, eu estou pensando mal acerca desse rapaz, mas não era. Eu tinha recebido uma revelação, e eu olhei nos olhos dele, olhei mesmo. Algumas pessoas sabem que eu olho bem mesmo nos olhos. Eu disse, querido, quero lhe fazer uma pergunta. Você está envolvido com roubo, né? Ele ficou 7 cores, assim, 5 segundos. A ponto de não ter nem como dizer não. Porque denunciou o rosto dele. Ele disse, estou. E aí eu conversei com ele falou que ele estava envolvido, através de computação, estava entrando em sistemas, desviando dinheiro e coisa assim. Na mesma hora eu chamei um pastor, eu digo, olha, estou aqui de passagem, você precisa de um cuidado pastoral. E era o pastor dele. Eu digo, confesso para ele aqui como você me disse. Aí ele confessou, não, é porque ele, pelo Espírito, revelou que eu estou envolvido com roubo, tal. Eu disse, pastor, agora cuida dele. Por que eu estou dizendo isso? Existe alguém aqui que esse espírito sedutor para o roubo tem rondado sua vida. E o Senhor está dizendo, resista. Eu estou tendo cuidado de você. E eu quero te guardar de males. E a segunda coisa foi, alguns anos atrás, na cidade de Aracaju, eu fui convidado a ir em uma outra igreja, não era Verbo da Vida, estava ministrando, de repente, o Senhor me parou mesmo. Como foi que Ele me parou? Eu olhando como as pessoas aqui na congregação, e como aquela senhora de preto está ali, eu vi um holofote de luz em cima dela. E eu vi aquele holofote de luz, e eu disse, Senhor, o que é? Ele disse, chegue na frente dela, e quando você chegar, eu vou te mostrar o que é. E aí eu fui até lá, aquela senhora não sabia o próximo passo, apenas estava obedecendo o Senhor. E quando eu cheguei na frente dela, eu disse, senhora, o Senhor está me mostrando que Ele quer lhe curar, mas a senhora precisa perdoar uma pessoa. Quando eu disse aquilo,
Aquela mulher foi ficando vermelha, parecia que ia explodir, parecia que ia ter um ataque cardíaco. Aí eu dentro de mim, tranquilo, do jeito que eu estou aqui, eu tive um bate-papo com o Senhor. Eu digo, Senhor, você não é doido de me colocar numa encruzilhada dessa? Essa mulher vai morrer aqui. Não. Me ajude, me dê o próximo passo. Aí eu olhei e disse, a quem a senhora precisa perdoar? E coloquei o microfone na boca dela. Ela disse, eu preciso perdoar o assassino do meu filho. Eu digo, Deus quer lhe ajudar. Ela disse, eu não consigo. Aí o Senhor trouxe para mim Romanos 5,5. Diga para ela que o Espírito Santo derrama amor dentro do coração dela. E através do meu amor, ela vai perdoar esse homem agora. Eu tinha imposto as mãos naquela mulher, só que quando eu impus as mãos, a unção foi, e como uma bola de basquete, voltou para mim. E aí aquela mulher ficou vermelha, tentou dizer eu perdoo, a voz travou, amargura, quantos sentimentos dentro. Eu disse, a senhora vai conseguir. Daqui a pouco ela disse, eu perdoo fulano de tal. Irmãos, nem precisou impor as mãos novamente. A unção saltou e aquela mulher foi curada instantaneamente. Canta essa canção, vamos todos cantar essa canção. De força me levanta por dentro, eu me alegro porque vivo na tua presença. A tristeza tem que desaparecer. Poder que habita em mim.